Deus. Pastor Roberto, momento da sua prisão e como foi entrar dentro do sistema penitenciário pela primeira vez? E o senhor ficou quantos anos? Eu fiquei 23 anos e 6 meses. Ok. Quando as portas, os portões se abriram. Eu lembro em especial quando eu cheguei na casa de detenção, né? Tem um letreiro bem grande na entrada dizendo: aqui o trabalho, a ordem e a disciplina resgatam a falta cometida. E eu pensei comigo, né? Isso depois de passar um ano dentro de cadeão, da CAR 1, da K2, da K3, dentro de distritos policiais que eram verdadeiros queijos suíços, porque todos os dias estávamos furando aquilo para tentar fugir. Todos os dias estávamos cortando as paredes para tentar fugir. E foram dezenas de fugas. E nenhuma delas deu certo. Porque tinha um Jonas na história. Eu lembro de uma especial, já a gente volta para a chegada, na casa de detenção, que foi no da K2. Nós conseguimos cortar o bebedouro de aço. E as pessoas que estão nos ouvindo, obviamente querem saber, sem as ferramentas adequadas, como é que se pode cortar um bebedouro de aço. Simples. Você tirava a gilete do Presto Barba, colocava entre 2 palitos de sorvete, colava, amarrava e meticulosamente, revezando dioturnamente, ia cortando. E ao mesmo tempo que ia cortando, ia maquiando o corte, porque havia também a revista da cela. Conseguimos dar a volta, conseguimos entrar, sair, cortar o cadeado. Tudo estava preparado para aquela noite. Vestimentas escuras, faca já amolada na cinta. Na hora da reunião, a noite estava propícia porque caiu um nevoeiro na região ali do Dakar, que é a região de Pinheiros. Estava tudo propício para tudo dar certo. De repente, um senhor de cabelo branco disse: a fuga não vai dar certo por causa de você. Me apontou. Quando ele apontou, saquei da faca e voei para cima dele, porque o senhor sabe que dentro do contexto penitenciário, tal fala dessa, ela compromete a nossa moral. Quando eu saltei para cima dele, me seguraram. Ele disse: você não percebe que ele está tomado? Ou seja, ele sofreu naquele momento uma manifestação de espíritos imundos. E os espíritos diziam na boca dele: a fuga não vai dar certo por causa dele. Porque o homem lá de cima tem um propósito com a vida dele. Então observe que até o diabo tem que reconhecer quando Deus tem algo grandioso na sua vida. Aí estou na entrada da casa de detenção. Aqui o trabalho, a ordem, a disciplina resgatam a falta cometida, isso depois de um ano de Dakar, de distrito, de inúmeras tentativas de fuga. Aí chego no complexo do Carandiru. Aí eu pensei comigo: aqui o trabalho, a ordem, a disciplina resgatam a falta cometida. Talvez eu tenha uma chance aqui. Mas quando eu entro dos portões para dentro, não tem trabalho, não tem ordem, não tem disciplina, não tem resgate de falta. Eu vejo uma cidade do crime, com 5 facções criminosas: PCC, CRBC, CDL, seita satânica, ramificações do Comando Vermelho, todas concentradas no complexo do Carandiru. Isso, começo da década de 90, vale ressaltar. Hoje as facções estão divididas em presídios específicos, porém naquele período estavam em formação e se alavancando dentro do sistema penitenciário e conviviam todos juntos. Agora, o senhor imagine, juntamente com todos que acompanham esse trabalho lindo que o senhor tem efetuado aqui na cidade de Campinas, imagina como que era aquele caldeirão que podemos classificar de caldeirão do inferno, com 5 grandes facções criminosas pensando uma diferente da outra. Os confrontos eram inevitáveis. A morte era presente todos os dias. Quando a graça do Evangelho nos alcançou, esse texto nos marca profundamente, porque nós estamos profetizando dentro de um lugar onde a morte é uma realidade cotidiana. Você está dizendo: eu não morrerei, eu viverei e eu contarei as obras do Senhor, porque você está num ambiente de morte. Isso acontecia todos os dias. Quando eu chego no complexo do Carandiru, eu recebo a minha segunda revelação profética. Quando eu fui pago no RO, regime observatório, para ver se você morre ali ou morre antes ou morre ali ou morre depois que entrar.
Porque você está chegando, se os seus inimigos já estiverem lá, a probabilidade de você morrer é muito grande. Então, o regime observatório servia para isso. Quando eu chego, rapaz, por nome Renato Batista de Souza, e lá na favela da Vila Prudente, era um usuário de crack. Só que agora, no complexo do Carandiru, na casa de detenção, ele conheceu o evangelho. E o semblante dele, pastor Juliano, ele brilhava. E havia uma paz que emanava dele, e o sorriso dele era um sorriso espontâneo. E aquilo me confundiu, porque eu ficava pensando assim comigo, como é que pode alguém num lugar como esse, de tamanha hostilidade e malignidade, andar com essa leveza, com esse semblante de paz, esse sorriso espontâneo? E ele olhava para mim, ele não conseguia parar de sorrir, e ele dizia assim, eu posso falar de Jesus para você? Eu disse, pode. E ele começou a falar de Jesus. E aquilo foi envolvendo o meu ser de uma forma inexplicável. Porém, quando ele termina de falar de Jesus para mim, eu falo para ele assim, mas Renato, você sabe, eu tenho muitos inimigos. E Deus não irá matá-los. Quem tem que matar sou eu. Ele libera uma palavra sobre a minha vida, meu amigo. Provérbios 16, verso 7. Sendo, pois, eu estou falando contigo aqui, e ele já é saudoso, né? Porque o Senhor o recolheu. E a minha mente me transporta para dentro daquela cela e eu vejo ele com a face inclinada, a Bíblia aberta em Provérbios 16, 7, dizendo com autoridade, sendo o caminho do homem agradável para com Deus, até com seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Ô, meu mano. Eu estava falando para o pastor Eliel Mesquita, meu pastor presidente, enquanto nós estávamos vindo para cá, eu nunca vivi um texto de forma tão integral e continuada como esse. Porque todos os meus inimigos que eu encontrei dentro do sistema penitenciário, inimigos de sangue, todos eles me abraçavam e diziam, eu fiquei sabendo que você agora é crente, cara. É verdade? Eu falei, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. A graça me alcançou. Eu lembro de uma ocasião em especial em que eu fui para um fórum da Praça João Mendes, sumariar. Naquela época você sumariava na Praça João Mendes, sobretudo quem estava preso ali na capital do estado de São Paulo. E quando o guarda parou em frente à cela, mais ou menos 20 PM me escoltando, porque eles ainda não sabiam que a graça tinha me alcançado. Eles achavam que era aquele criminoso do começo da década de 90. E quando parou na cela, e eu quero que Deus faça com que esse relato chegue até ele, porque ele é vivo até hoje, o Zé Teone, mais alguns comparsas dele no fundo da cela, com o braço cruzado, dizendo, você tem coragem de entrar aqui? Eu olhei para ele e disse, cadê? Não tem lugar para onde correr. E eu não sou de correr nem quando eu estava no crime. E agora que eu estou com Jesus, ô Zé Teone, muito menos. Faz favor, abre que eu estou entrando. Entrei. Parei de frente àquele homem. Eu tinha trocado tiro com ele na rua. Ele olhou para mim e falou, eu fiquei sabendo que você é crente, é verdade? Eu sou crente. Ele falou, a nossa treta é de rua. Vamos colocar uma pedra em cima? Porque no sistema, o senhor sabe, Sim. costuma-se dizer colocar uma pedra, mas de gelo. De gelo. Uma hora o gelo derrete e nós vamos resolver. Eu disse, eu concordo com você de colocar uma pedra. Mas não é uma pedra de gelo, não. Uma pedra chamada Jesus Cristo, onde Glória tudo a Deus. se resolve. Glória a Ele Deus. me abraçou, com os olhos cheios de lágrimas, como o senhor está agora. E disse, me ajuda. Eu queria poder sair, mas eu não consigo. Falei, você tá onde? Ele falou, tô no trânsito, lá no quinto andar. Eu fiquei com medo de você. Falei, pode subir aqui e me matar, porque eu tô desarmado. Mas eu ouvi dizer que você era crente. Então, eu senti um certo alívio no coração. Falei, vou subir lá amanhã. Eu vou subir para te levar uma Bíblia. Te levar um kit de higiene pessoal. Alguma coisa para você comer, meu irmão. O mesmo Jesus que fez na minha vida vai fazer na tua vida também. Glória a Deus. Aí, uma história sempre se alinha a outra. Vou contar mais essa e vou falar do meu encontro, para o senhor poder interagir com as respectivas perguntas. Na cela ao lado, tinha um jovem
E esse jovem tinha matado muitos homens na rua. E dentre eles, algum da então formada organização criminosa. E ele seria executado. E ele me chamou, disse assim, pastor, né? Ô pastor, você pode dar uma atenção aqui na cela do lado? Ele me ouviu falar de Jesus pro Zé Teone. Eu disse, sim, claro. Moreninho, olhos claros. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu vou morrer. Fala de Jesus para mim. Eu falei de Jesus para ele. Eu terminei de falar de Jesus para ele. O Senhor disse para mim, diga para ele que ele não vai morrer. E o Senhor me deu uma palavra. No livro do profeta Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Liberei essa palavra sobre a vida dele. Ele passou mais de 10 anos dentro do sistema penitenciário. Deus livrou ele de todos os seus inimigos. Hoje ele é pastor da Adebras, na cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus. Então isso é uma das muitas histórias. Fui pago na cela, na casa de detenção, no complexo do Carandiru. E a primeira noite é difícil de dormir, o senhor sabe disso. Você está dentro do maior complexo penitenciário da América Latina. A primeira noite é complicado para dormir. Mas por fim fui vencido pelo sono. E quando o moço que paga o café da manhã, que é o boieiro, vem com um carrinho pagando o café da manhã, eu tive uma visão. Um homem de branco, todo vestido de branco, atravessou o compensado de aço e madeira, que eram as portas características da casa de detenção. Um dedo em riste veio na minha direção e disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o leão da tribo de Judá. Ele não disse que eu estaria com o Senhor aqui nessa tarde, nem disse que eu iria pregar nos 4 cantos da terra, nem que faria de mim uma expressão no campo da pregação do ensino. Ele só disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Quando o dedo dele tocou entre os meus 2 olhos, eu dei um sobressalto. E acordei. Perguntei pro moço na cela, e você viu? Ele disse, não vi nada. Ele pegou o café, chamei o boeiro. Boeiro, uma atenção aqui na cela, número tal. Ele veio. Disse, procura um crente para mim. Ele disse, eu vou achar um crente uma hora dessa da manhã. Eu disse, irmão, se vira, tu tá para fora da tranca. Tô trancado. Ele saiu. Poucos minutos depois, chegou na porta da cela. Não sei se você ouviu falar nele. Pastor José Menino Pereira de Toledo, matrícula 27.170. Bíblia na mão, semblante brilhando, igual o do Renato Batista de Souza. Desse jeito. Disse, jovem, o que aconteceu para você me acordar esse horário? Disse, eu vi um homem de branco. O que esse homem de branco te disse? Ele disse, eu sou o leão da tribo de Judá. E o que mais? Eu sou o leão da tribo de Judá. Quando ele entendeu que ele se revelou para mim como leão da tribo de Judá, ele abriu a Bíblia, uns 11:28, leu para mim, fechou a Bíblia. E aqui nasceu o desejo de conhecer a Escritura. Ele citou 128 versículos de Mateus até Apocalipse, com uma habilidade, com uma desenvoltura, com uma graça, mostrando quem era o leão da tribo de Judá. Meu Deus. Quando ele chega em Apocalipse, eu já estou com os meus joelhos caídos, prostrado, e com as 2 mãos levantadas. E naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. 10 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. 20 dias depois eu fui batizado nas águas. 30 dias depois eu estou na cela de joelho orando. Jesus entrou, pastor Juliano Fraga, e colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse, eu te dou a palavra da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Eu te levo a um nível de entendimento. Te preparo nesse lugar. Te envio para as nações da terra. Glória a Deus. Quando isso acontece, pastor Juliano, sou um analfabeto. Pai, mãe, de vô, de vó, de bisa e de bisa, e não sei de quantos tataravô. Naquela mesma semana eu aprendi a ler Bíblia. Naquela mesma semana. Dificultosamente. É que a leitura ficou mais fluente. E cada vez mais fluente. E a Bíblia é um livro que tem tudo. Matemática, geografia, química, história, tem tudo. Eu peguei um gosto. Eu li ela 57 vezes de Gênesis a Apocalipse. Aí fiz um ensino fundamental. Fiz a minha primeira faculdade pela antiga EETAD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Depois pelo antigo, que o meu desejo de conhecimento só crescia. O antigo
Instituto Teológico Sexta Dispensação. Também fiz o bacharel por eles. E hoje eu estou aqui, meu amigo, diante de você, dizendo para as pessoas que estão em casa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Glória a Deus.